Fala pessoal, todos bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de Clean Architecture no Flutter, gratuito aqui no YouTube. Hoje eu vou mostrar para vocês como criar o nosso formulário dos hábitos lá no nosso aplicativo. Primeiramente, deixa eu trocar a tela aqui para vocês e vamos fazer o seguinte. Aqui está nosso app, beleza? Só que tem aqui um título dizendo hábitos carregados. Ok, mas cadê os hábitos, né? Cara, não tem nenhum hábito aqui. Então, porque a gente não cadastrou nada até o momento, tá bom? Então, na aula de hoje, nós iremos cadastrar esses hábitos aqui, tá bom? Deixa eu apagar umas coisas que eu estava fazendo aqui antes de abrir a aula. Então, para a gente criar o formulário, a gente vai criar o formulário aqui dentro de Presentation. Nós temos já widgets aqui, nós temos Qubit, Pages. Nós criaremos uma pastinha chamada Widgets. Ótimo. Aqui, ó, habits, underline form, underline dialog.dialog. Será aqueles dialogs que abrem por cima ali, tá bom? O formulário. Eu vou criar como stateful, tá? Habits, vou colocar aqui, habits, form, dialog. Ótimo. E agora, o que eu vou colocar aqui? Ó? Vou colocar um alert dialog pra gente. E eu vou simplesmente chamar ele lá na outra tela. E para chamar ele aqui na homepage, eu vou vir aqui no nosso body. Eu vou criar aqui um floating action button. Floating action button, tá? Dessa forma. Vou colocar um child nele. Vou colocar um text. Vou colocar um icon, né? Icons.add. Dessa forma. Vamos ver como é que ficou. Ficou aqui esse botãozinho aqui, né? Ó, o que a gente pode fazer agora? Navegar, né? E para navegar para o dialog, para mostrar o dialog, eu vou utilizar uma funçãozinha chamada showDialog. Dessa forma, tá? Vou colocar o builder aqui. Belezinha? E aí, esse carinha vai retornar. Esse carinha aqui. Habits Form Dialog. Ótimo. Se eu clicar novamente, olha o que vai acontecer. Ele já ficou aqui uma telinha cinza, significa que o dialog está abrindo. Não tem nada, né, desenhado lá ainda, mas nós iremos desenhar, tá bom? Para simplificar um pouco esse código, o que nós podemos fazer aqui? Eu posso remover isso e colocar uma arrow functions dessa forma aqui. Ótimo, beleza. Aí, feito isso, eu posso voltar. O que eu quero fazer aqui? Eu vou agora começar a desenhar aqui dentro do Habits Dialog, né? A primeira propriedade que eu posso colocar é um title, que pode ser aqui um título simples, né? Que pode ser, por exemplo, um text. Novo hábito. Novo hábito. Vamos ver como é que tá ficando. Eu vou entrar lá pra gente ver. Abrir aqui, novo hábito. Perfeito. Agora eu quero colocar aqui o content, né? Pra gente colocar o que nós vamos fazer. Aqui nesse content, o que nós faremos? Nós vamos colocar um formulário, primeiramente. Depois o text é um text form field. Eu preciso remover a constante daqui. Text form field. Apareceu ali o text form field já para a gente digitar. Tá? Agora eu vou precisar, obviamente, validar esse text form field. Colocar uma série de configurações nele, né? Duas coisas que eu precisaria. Eu precisar de uma chave do formulário e do controlador do text form field. Nós faremos aqui em cima, né? Então, final controller text editing controller. Aí nós colocaremos aqui no controller. E outra é a chave do formulário. Final form key recebe global key do tipo form state. Bonitinho. E nós já poderemos colocar aqui no nosso formulário form key. Beleza, tá lá. Agora, para melhorar, nós precisaremos também de dois botõezinhos, né? Um para cancelar, que seria o sair, e o outro seria de salvar, tá bom? E para isso nós colocaremos uma propriedade aqui chamada actions dentro do alert dialog, né? Actions. A primeira delas vai ser aqui um text button. Vou colocar aqui um text chamado cancelar. Bom, já apareceu ali, tá? Nós colocaremos outro também, que é, nós colocaremos aqui o elevator button. Elevator button. Deixa eu trazer essas coisas para cá, para vocês conseguirem ver. Elevator button. E o child do elevator button vai ser o text salvar.
e ficará assim. Eu não gosto muito de quando essas coisas ficam muito juntas assim. Então, eu vou colocar uma outra propriedade chamada actions alignment main axis alignment ponto space around. Acho que space around fica mais legal. Aí, nós precisaremos validar esse formulário também, né? Para validar esse formulário, nós vamos criar uma funçãozinha quando aqui eu clico aqui. Mas antes, deixa eu, esse text button, eu vou fazer o seguinte. Quando eu clicar em cancelar, ele vai fechar para mim o dialog, né? Navigator.offContext.type. Dessa forma. Ou seja, se eu clicar em cancelar, ele fecha para mim, tá bom? Ótimo. Aqui eu vou criar uma funçãozinha para validar o formulário. O nome dessa funçãozinha pode se chamar submit. Então, filtering void underline submit. Por que filter? Porque a gente vai executar uma coisa assíncrona lá no Qubit, né? E aí, quando eu clicar aqui em elevated button aqui, eu posso chamar aqui a função underline submit. Agora, nós faremos a lógica de validação, tá bom? Então, ó, se o nosso underline form key ponto current state ponto validate é igual a true, a gente faz aqui a lógica de validação, tá bom? Mas existe uma coisa melhor do que isso. A gente coloca uma negação aqui e coloca uma exclamação aqui brigando e retorna. Ou seja, se o nosso controlador não estiver válido, né? Vou colocar aqui, vou remover essa parte também. Se o nosso validador não estiver válido, a gente retorna e não executa mais nada. Para isso também, precisarei colocar um validador aqui nesse text form field. Ótimo. Se o nosso value ele é nulo ou o nosso value ponto trim ponto text value, como que é mesmo? Nosso controller, né? Na verdade. Cadê? Vou ter aqui value ponto trim ponto extent. Dessa forma. Se o nosso valor do nosso texto que está sendo digitado aqui, ele for vazio, a gente vai retornar um texto que é a mensagem de erro, né? Digite um título. Boa. Ó, vamos clicar para vocês verem que já está validando. Digite um título. Ó, ótimo, né? O que mais nós podemos colocar nesse text form field? Um decoration. Então, input decoration. E aí nós podemos colocar um label text chamado título. Ótimo, bonitinho. Vou criar, sair, validei. Beleza. Se o nosso valor aqui não for nulo, a gente retorna nulo dessa forma. Daí ele valida pra gente bonitinho. Se ele passou desse primeiro if, agora nós podemos chamar o Qubit para fazer aqui a validação de fato, né? Para criar esse carinha de fato. Então, final title, né? Que é o título do que a gente está criando, recebe aqui controller.text.print. Dessa forma. Ó, ótimo, legal. E aí a gente pode chamar o Qubit, né? Então, eu vou até chamar o Qubit aqui em cima. Final Qubit. Vou chamar aqui de Habits Qubit. Recebe SL. Vamos buscar no nosso injetor de dependência. Habits Qubit. E a gente pode chamar aqui o Habits Qubit ponto insert habit passando o título. A gente pode colocar um await. E, finalmente, nós podemos finalmente fazer o navigator .offContext.pop. E aí, ele vai reclamar aqui que a gente não pode usar o build context nos gap asyncs. Então, a gente fazemos assim, ó. Nós faremos assim, ó. If mountain. Boa. Agora eu vou criar aqui, ó. Primeiro hábito. Boa. Ele criou para mim 100%. Não deu nenhum tipo de erro no console. Aqui. E nós podemos criar aqui, ó. Segundo hábito. Ótimo.
E para finalizar essa aula, nós iremos lá no nosso homepage. Aqui onde é feita a listagem, então nós vamos criar aqui ó, um widget chamado list habits widget.dart. Ele pode ser stateless, list habit widget. O que ele vai retornar aqui? Primeiramente, ele receberá uma lista de habits, né? Habits. Required list.habits. Dessa forma. E aqui ele pode retornar um list view.builder. Eu vou passar para ele o item builder, tá? Por enquanto. E vou passar aqui o item count, que vai ser o habits.length. Aqui ele pode retornar um liststyle, dessa forma bonitinho, com o título, né? Então, title, text. Aí eu vou pegar aqui o final title, habits, recebe, habits, index. Habit.title. Dessa forma. Aí eu posso importar esse cara aqui dessa forma. Nós temos habits. E o habit aqui é o state.habits. Bonitinho. E olha lá. Já criamos hábitos aqui na listinha, tá bom? Vamos finalizar essa aula por aqui. Depois a gente finaliza aqui essa questão visual, tá bom? Obrigado por terem assistido. Até a próxima aula. E valeu!